Boa noite, meus amigos da Family. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, né, para conversarmos um pouco. Inicialmente, eu gostaria que todos sentissem-se abraçados, com muito afeto. E o tema trazido para a nossa conversa de hoje é Lei de Conservação, que encontra-se no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 5º, falando sobre o instinto de conservação e os meios de conservação. Eu vou ler para vocês as duas primeiras questões, que são as questões 702 e 703, para começarmos a nossa conversa, ok? O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. Em seguida, ele pergunta: com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Eis a pergunta 703. Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem se aperceberem. Então, vejam só. O instinto de conservação é natural para todos nós, seres vivos, sejamos racionais ou não. Por quê? Porque nós estamos aqui no planeta, não é verdade? E precisamos nos conservar para conseguirmos levar adiante as intenções da providência divina. Por que, né, Deus colocou no mundo os vegetais, os minerais, os animais, os seres humanos que pensam? Então, independente de nós sermos racionais como os seres humanos, sermos capazes de pensar, ou sermos animais que agem apenas por instinto, nós precisamos sim e devemos respeitar a lei de conservação. Nós precisamos nos manter aqui no meio ambiente. Você observa os animais, né? Os animais, eles não matam simplesmente por matar. Eles matam para se alimentar ou para se defender, não é? Existe na lei de conservação animal a necessidade do alimento, a necessidade da reprodução da espécie, né? Então, nós estamos vendo que há, nessa escala, a necessidade dos animais matarem outros animais, né? A nossa cadeia alimentar, que os animais carnívoros, eles vão matando suas presas para se alimentarem. No final, eles voltam para o solo para adubar aquele solo que vai dar condições dos vegetais ali se reproduzirem. Como nós seres humanos também, não é? Precisamos sobreviver. E o nosso planeta, ele veio com tudo aquilo que é necessário para o ser humano sobreviver. Ele está aqui com tudo, com a água, com o solo que é capaz de dar todos os nutrientes necessários ao homem, com os animais que também trazem para nós fontes, né, nutritivas. Mas se o homem soubesse utilizar de tudo isso com sabedoria, com inteligência, sem ganância, sem estragos, o nosso planeta, ele alimentaria toda a sua população. Toda a população do planeta Terra teria as mesmas condições de alimentar-se igualmente, com todos os nutrientes necessários para conservar, preservar e manter a procriação da espécie. O problema se dá porque muitas vezes
isso, na maioria das vezes, isso não acontece. Nós vemos o quê? Nós seres humanos que temos o raciocínio, né, que conseguimos pensar, somos capazes de criar e recriar. Nós estamos aqui sem um planejamento maior que cuide desse planeta Terra que é a nossa casa. Então, nós temos visto ultimamente, há muito tempo que já se vem fazendo campanhas e mais campanhas a favor da nossa natureza, né? Vamos preservar o nosso planeta Terra, nossa casa. É a nossa casa, é a casa de todos nós, onde nós temos um governador exemplar que é Jesus. E nós não estamos tendo esse cuidado. Como fazer para preservar o planeta Terra? São atitudes muito simples, sabe? Pegar o lixo que a gente traz e jogar no local correto, não jogar lixo na rua, né? Guarda o seu lixinho na sua bolsa para depois você jogar fora. Só use água, aquilo que foi extremamente necessário, fechando a torneira, fechando o chuveiro, utilizando água potável para aquilo que é extremamente necessário. Aproveitar e utilizar a água da chuva. Quantos lugares conseguem aproveitar a água da chuva, não é? Hoje em dia, que não é barato, gente, eu sei que não é de acesso à maioria da população, mas já estamos vendo aí muitas pessoas utilizando a energia solar. Já é uma grande contribuição para nosso planeta Terra. Dentre tantas coisas, gente, nós precisamos cuidar, não jogar lixo nos sacos plásticos dentro dos rios e dos mares. É muito triste a gente passar, né? Ver os nossos rios, os nossos canais poluídos. Muitos lugares a gente passa a ver mais garrafa PET do que água nos locais. Então o rio virou um rio de garrafa PET e não de água, onde pode habitar peixes e outros animais aquáticos que ajudariam em nossa alimentação e na alimentação de tantos irmãos que vivem da pesca, né? Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso planeta Terra, porque se esse planeta Terra ele fica totalmente destruído, não haverá mais vida humana. Nós precisamos do ar, nós precisamos da água e nós precisamos do alimento para sobreviver, não é? Está na hora da gente se posicionar como cidadãos e como espíritas que somos, porque nós sabemos a importância do planeta, da criação de Deus, para a nossa vida e para a vida de toda a humanidade, né? Ficar atento, sinceramente, com todas essas situações que nós vemos no dia a dia, né, das pessoas que não cuidam do seu próprio lixo, que não respeitam a natureza. Isso parte da nossa educação. Nós precisamos educar nossas crianças, nossos jovens e nos reeducarmos, porque quando crianças nós também não tínhamos essa educação de ecologia, né, de conservação do meio ambiente tão clara para nós. Isso vem de um tempo para cá, onde o ser humano começou a perceber realmente a destruição do nosso planeta. Deus, dando aos homens a necessidade de viver, fornece-lhes sempre os meios, a questão 704 do Livro dos Espíritos. E olha a resposta dos Espíritos: sim, e se não os encontra é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo já não o é mais, né? Então vejam, Deus dá o necessário para fornecer, né, ao homem o necessário, mas a gente vê tantos com tanto e não conseguem compartilhar com outros que em sua maioria não conseguem ter para se alimentar o mínimo necessário. Não é muito interessante e triste isso, porque eu digo interessante porque a gente fica avaliando a questão da nossa evolução,
não é? O quanto a gente ainda consegue ser egoísta e o quanto a gente ainda não consegue trabalhar a empatia, não é? A gente se colocar no lugar do outro para ver aquilo que o outro realmente está necessitando. Tem 2 livros aqui bem interessantes que falam sobre o tema. Um é As Leis Morais na Atualidade. Ele é um livro que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira e o autor é Cristiano Torchi, esse livrinho aqui. E ele fala o seguinte, só um parágrafozinho que ele diz: se por um lado é imposta à criatura humana a necessidade de viver, por outro, Deus concede-lhe os recursos indispensáveis para suprir essa necessidade e suavizar-lhes as lutas. Toda a matéria-prima necessária à alimentação e ao desenvolvimento da indústria e do comércio encontra-se disponível na natureza. À medida que aprimora a ciência, o homem vai descobrindo e ampliando meios de se satisfazer seus anseios. Mas ele não se contém só com o necessário. O indivíduo egoísta, orgulhoso, lança-se avidamente à busca do supérfluo, criando necessidades novas em busca de outras satisfações, que lhe trazem muitas angústias e aflições. Esse momento que a gente está parado, não é? Em casa, maior parte do tempo, principalmente aquele período que realmente a gente precisou ficar totalmente em casa, deu para fazer uma reavaliação do que é aquilo que é necessário e do que é supérfluo em nossas vidas, né? Quantas coisas nós deixamos de consumir, de comprar, de buscar e vimos que passamos perfeitamente sem elas, que aquilo ali é só mais uma ânsia da gente, do consumismo, do estar buscando, do estar querendo ainda mais. Então, foi um bom momento para a gente reavaliar que a gente consegue, muitas vezes, viver com bem menos do que daquilo que a gente sempre procurou ter, buscar, adquirir. E uma outra coisa interessante nesse livro aqui, As Leis Morais e Saúde Mental, de Sérgio Lopes, né, que ele, falando sobre a lei de conservação, ele conclui dizendo o seguinte: a humanidade está precisando não é de indivíduos super-humanos, mas de seres humanos apenas. Pessoas capazes de serem melhores no seu dia a dia, indivíduos comuns, sem afetação, mas com o propósito de uma vida mais ética, de respeitarem seus semelhantes, de serem honestos em seu serviço ou em qualquer lugar, respeitando suas consciências e a dos outros. Que consigam achar boas as suas vidas, mesmo que por vezes julguem que a sorte lhes falta. Que tenham esperança de um mundo melhor, mesmo que em muitos momentos achem que estejam sendo sonhadoras e ingênuas. Que busquem acertos, mesmo que acabem errando em muitos momentos, porém sabendo seguir adiante. Nós não precisamos de super-humanos, aquele super-herói que diz: eu vim para sofrer, eu vou sofrer, porque é assim que Deus quer, eu vou ficar aqui aguentando tudo, me acabando, mas é assim. Não. Nós precisamos de seres humanos que ajam com humanidade, que ajam com o coração aberto, que percebam a necessidade do outro, a necessidade de cuidar do outro, como a gente tem a necessidade de se cuidar. O planeta Terra precisa que a gente siga o nosso grande exemplo, que foi Jesus, que a gente mostre que a gente está aqui não para estar sozinho, mas para conviver com o outro, para conservar, preservar a nossa espécie, como todas as espécies que Deus colocou no mundo, para nos ajudar a viver, a evoluir, a aprender e a caminhar sempre no melhor caminho, que é o caminho do bem. Eu trouxe essa pequena reflexão para vocês hoje e desejo de coração que todos vocês tenham uma excelente noite, excelentes sonhos, que fiquem na paz de Jesus, não é? E que a gente consiga realmente conservar mais o nosso planeta, porque é a nossa casa e é uma casa linda, espetacular. Um beijo no coração de cada um. Fiquem em paz.